momento, ó Deus, em que vamos ouvir a Tua palavra através do Teu servo. Que os nossos corações, ó Deus, estejam abertos, sensíveis a receber a Tua palavra. Mas não só ouvir, mas sair daqui, ó Deus, praticando aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã, ó Deus. Unja o Teu servo, ó Deus, instrua, ó Deus, a todo momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma alegria estar com os irmãos nesta manhã, servindo ao Senhor e com a responsabilidade de entregar a palavra do Senhor a cada coração. E nós desejamos que Deus possa abençoar a sua vida, possa falar ao seu coração e que esta manhã possa ser uma manhã de experiência com Deus. Permita que Deus fale ao seu coração. Eu, há alguns meses atrás, irmãos, estava vendo lá o jornal e vi uma reportagem que me chamou muito a atenção, porque ela falava sobre pessoas desalentadas, pessoas que simplesmente estavam desistindo da vida, não tinham mais interesse em buscar solução para os problemas que as afligiam, o problema que afligiam essas vidas, e simplesmente desistiam de encontrar algum tipo de resposta para essas questões. E a maior parte das pessoas que vivem um tempo de luta e de dificuldade em suas vidas, isso acontece porque elas são levadas em razão de uma preocupação excessiva com questões que podem vir a acontecer, trazendo para elas dificuldades. A incerteza quanto a respostas para a vida, a incerteza quanto ao que será das nossas vidas, das vidas de pessoas que ficam com essas preocupações quanto ao amanhã, levam-nas a crises emocionais, à desesperança, ao desalento. São muitas as pessoas desalentadas, pessoas sem qualquer tipo de ânimo e qualquer tipo de reação para mudar as coisas que estão acontecendo, situações pelas quais estão passando. E esse sentimento, irmãos, é um sentimento destrutivo da vida, porque ele impede a pessoa de reagir. Talvez você conheça alguém que esteja vivendo uma situação assim. Talvez você mesmo esteja passando por uma situação como essa. E o que fazer diante dessas questões? Será, irmãos, que quando nós passamos por uma situação de luta que se apresenta às nossas vidas, o que é que devemos fazer? Devemos só orar? Devemos correr para o pastor? Devemos procurar um médico? Afinal de contas, o que fazer? Momentos como esses, irmãos, nem sempre eles têm contornos apenas espirituais. Muitas vezes a pessoa está doente e precisa de tratamento, precisa de um acompanhamento médico, de um acompanhamento psicológico, precisa de medicação. Mas eu creio, irmãos, sinceramente, que o primeiro médico, o primeiro psicólogo de nossas almas deve ser Deus. Porque quando temos a Deus, quando cremos em Deus, irmãos, e somos a Ele fiéis, coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas. Essas situações surgem muitas vezes, irmãos, do excesso de cobrança que são impostas às pessoas. É um excesso, é uma preocupação excessiva quanto ao amanhã, é uma preocupação excessiva em vencer, em conquistar coisas, em ter coisas, é uma preocupação excessiva com o excesso de informações, A gente vê aí o pessoal que gosta de celular, a quantidade de informações que aquele negócio ali aparece, a cabeça da pessoa parece um liquidificador, batendo tanta coisa junto, porque é tanta informação que essas questões acabam trazendo um prejuízo emocional para as pessoas que vivem ligadas a essas questões. Também o mundo, por vezes, impõe para cada um de nós um modelo de comportamento. Olha, você tem que ser o melhor em tudo. Você tem que ser o mais bonito, o mais forte, você tem que curtir a vida ao máximo, você não precisa se preocupar em se prender a ninguém, não se preocupe em ter um relacionamento duradouro, não se preocupe em formar uma família,
Não se preocupe com isso, não se prenda a essas coisas, porque não vale a pena. Esses são conceitos mundanos, são conceitos do mundo. E a ideia de que esse tipo de comportamento levará a pessoa à felicidade, à realização pessoal, é totalmente falso. Pois, na verdade, esse tipo de comportamento e essa visão de vida, irmãos, ela é a porta de entrada para as grandes tragédias emocionais que se abatem sobre as vidas, levando-as justamente a experimentar essa sensação de vazio da alma, de tristeza e de desânimo. Então, nós não podemos aceitar os modelos de comportamento do mundo. As coisas do mundo, irmãos, não servem para nós, não são parâmetros para nós, para nosso comportamento. Lá em 1 João 2, versículo 15, a palavra de Deus nos orienta nesse sentido, em um texto muito bonito, que nos diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós não podemos, então, irmãos, aceitar os parâmetros do mundo como se fossem nossos. Nós não podemos trazer estes parâmetros para dentro das nossas vidas e para dentro das nossas igrejas. Não aceito projetos do mundo que atacam a família, que querem destruir a família. Não aceite conceitos mundanos que distorcem o conceito real de família, como pai, mãe e filhos. Nossos comportamentos, irmãos, precisam ser pautados pela palavra de Deus, pela verdade bíblica. Lá em Provérbios 4, 26, há um texto também que eu gosto demais. Esse texto, ele nos diz o seguinte: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Essa é a orientação bíblica, irmãos, para o servo de Deus. É interessante nós notarmos que antes do pecado, os sentimentos e as emoções humanas levavam o homem ao encontro de Deus, mas depois do pecado isso se inverteu. E os sentimentos do homem, as suas emoções, o levam para o encontro de si mesmo. Então muitos afirmam: eu não preciso de Deus. Deus para quê? Eu me basto, eu sou suficiente em mim mesmo, eu não preciso de Deus e tampouco quero saber de Deus. E há muitos outros que, embora conhecendo a Deus, insistem em andar distante dele, achando que vão encontrar realizações e respostas para as suas vidas em si mesmos, longe de Deus. E eu quero ler para os irmãos o texto da mensagem dessa manhã, que é um texto maravilhoso, encontrado em Isaías, capítulo 35. Eu quero convidar a que o irmão abra aí a sua Bíblia e leia esse texto. Eu vou ler apenas o versículo 3 e 4, mas recomendo, irmão, que o irmão leia esse texto. Esse texto é simplesmente maravilhoso, irmãos. Isaías 35, versículo 4 e 5, nos diz o seguinte: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus vem, ele vem e vos salvará. Lerei apenas esse versículo. Irmãos, esse texto descreve uma situação bem a propósito daquilo que estamos falando.
Esse texto descreve um momento em que o povo de Judá, o povo tanto do reino do norte quanto do reino do sul, estavam prestes a conhecer a desgraça que já havia sido anunciada pelos profetas em razão da infidelidade do povo. Muito embora os profetas vivessem constantemente apregoando ao povo a necessidade de se arrepender do pecado, de abandonar o pecado, de adotarem o caminho da fidelidade irrestrita ao Senhor, o povo preferiu andar com os seus próprios pés, preferiu abandonar os estatutos do Senhor, e colheram aquilo que plantaram, a destruição, a infelicidade e o cativeiro, a destruição total do reino do norte e o cativeiro no reino do sul, na Babilônia. Os profetas do Senhor denunciavam o pecado, anunciavam o juízo de Deus, apontavam a solução para essa questão, mas as pessoas fecharam os seus ouvidos. O povo rebelde não deu ouvido e Deus permitiu que seguissem aquele caminho que escolheram, e ao final o que restou foi tristeza e infelicidade. Mas é interessante, irmãos, nós notarmos uma coisa. No capítulo 34 de Isaías, o profeta vem e diz tudo aquilo de ruim que vai acontecer, mas no capítulo 35, ele vem com uma mensagem de esperança. Ele vem dizendo o seguinte: olha, tudo isto vai acontecer por causa da rebeldia de vocês, por causa da infelicidade de vocês, porque vocês resolveram andar distante de mim, mas há uma esperança. Há uma esperança para aqueles que permanecerem fiéis. Então, Deus mostra que Ele permitiu o castigo, mas que Ele não abandonou aqueles que se mantiveram fiéis a Ele. O texto lido mostra que o profeta anunciou não apenas que haveria um castigo pela rebeldia, mas que haveria também o acompanhamento de Deus, que Deus não ficaria longe para sempre e que Ele viria em socorro daqueles que permanecessem fiéis. A mensagem no capítulo 34 era de destruição e desgraça, mas a mensagem do capítulo 35 era de esperança, de renovo, de recomeço, a partir da fidelidade a Deus. É por isso que o versículo 4 do capítulo 35 diz: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, porque o teu Senhor vem. Ele virá e te salvará. Meus irmãos, esse texto nos traz algumas lições muito interessantes. Nós precisamos, irmãos, crer na fidelidade de Deus. Há muitas pessoas passando por momentos muito duros, muito difíceis. Há muitos crentes, há muitos servos do Senhor passando por lutas, por aflições. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que não importa a situação pela qual você esteja passando, você pode achar: mas eu já cheguei ao fim do poço. Deus está no fim do poço com você. É preciso que você saiba, que você proclame: eu sei que meu Senhor virá em meu socorro, e que dias melhores virão, como de fato veio 70 anos após o cativeiro. Deus resgatou os seus e os trouxe em segurança. Salmo 40 nos diz o seguinte: o salmista diz: quando eu estava aflito e necessitado, o Senhor tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou meus pés sobre a rocha. A mão poderosa de Deus, queridos, pode fazer isso sobre nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, pois a palavra de Deus nos faz essa promessa, e a palavra de Deus é a verdade. Então, se você está excessivamente preocupado com o amanhã, lembre-se, como diz Isaías, dizendo que Deus afirma: eu te tomo pela tua mão direita e te guio, não temas, porque eu te ajudarei. Então, querido, é preciso que cada um de nós se aproprie dessa verdade bíblica. Creia realmente que a ação de Deus poderosa, ela pode acontecer em nossas vidas, e que mesmo que estejamos em meio a dificuldades, Deus virá com salvação, Deus virá com providência, Deus, ainda que pareça demorar, Ele virá em nosso socorro, porque Ele não abandona os seus. E Deus age, queridos, a partir da nossa fidelidade incondicional a Ele.
E esse é um dos grandes desafios da vida cristã. Ser fiel a Deus, manter-se fiel a Deus, a despeito das circunstâncias ruins. E nós podemos tirar algumas lições desse texto. Primeiro, é possível, nós concluímos e vemos que salta do texto, que é possível ter vitórias extraordinárias na nossa vida e na nossa relação com Deus, a partir da nossa fidelidade a Deus. Vejam a promessa que está lançada no versículo 1: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Esse texto, queridos, no presente, naquele momento presente de lutas, ele apontava para lutas muito grandes que viriam, mas ele apontava também para o futuro glorioso daqueles que permanecem fiéis a Deus. Porque ele fala da transformação de uma terra árida, de uma terra estéril, de um local totalmente seco, em um local onde haveria alegria, onde haveria descanso. Ali diz... o versículo 10 diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Por vezes, diante de situações experimentadas na vida, nós olhamos, queridos, e só vemos sequidão, só vemos terra seca, só vemos deserto, só vemos aridez. As lutas se renovam, as preocupações assaltam a alma e ficamos nos perguntando: até quando, Senhor, estaremos assim? Quando o Senhor virá em nosso socorro? Quando o Senhor olhará para mim? Quando o Senhor olhará para a sequidão em que estou vivendo? E muitas vezes, irmãos, nos questionamos e nos pomos em séria dúvida a respeito do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Mas Deus olha para nós com amor e Ele diz: crê somente, seja fiel, porque eu estou agindo, eu estou trabalhando, e eu vou mudar esta situação, porque eu posso fazer milagres. Tão somente crê e mantenha-se fiel. O salmista afirma: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Então, queridos, onde está tudo seco, Deus pode transformar em um local verdejante, onde nós poderemos descansar e se alegrar em Deus. Mas é preciso que entendamos, irmãos, que a nossa fidelidade a Deus, ela move o coração de Deus a nosso encontro. A nossa fidelidade a Deus, ela move as benditas ações de Deus em nosso favor. Onde a fidelidade a Deus, Deus age, e onde Deus age, há recomeço, há renovo, há descanso e há alegria, como nos revela o versículo 10. Aquele que é de fato fiel a Deus, verá a sua glória, e mais do que isso, irmãos, verá a excelência de Deus, como nos diz o texto que lemos, porque Deus é excelente, irmãos. Deus não é só maravilhoso, Deus é excelente. Deus faz milagres. Deus não é um ídolo de pedra, de madeira, ou de barro, ou uma gravura. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que responde, é um Deus que se relaciona conosco. Mas a grande questão é esta: até onde a nossa fidelidade moverá as melhores ações de Deus sobre nossa vida? Até onde a minha fé me leva ao encontro, a esse encontro maravilhoso com o Senhor? Eu vou suportar o momento de aflição, mantendo a minha fidelidade a Deus, mantendo os meus olhos voltados para Deus, ou vou dar de ombros a Ele e sair resmungando e falando que Deus não se importa comigo, que Deus não me vê, não me olha, e pouco está se importando com aquilo que estou vivendo? Querido, você está passando por um momento mau? Então, é a palavra de Deus para você: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, porque a retribuição de Deus vem, o teu Salvador vem, e te dará
o conforto, o consolo e o momento mal passará. Fale com Deus, querido, aquilo que vai em seu coração. Mas é preciso, irmãos, que sejamos francos. Às vezes a gente fica cheio de dedo para falar com Deus. É como se Deus fosse alguma coisa fora da nossa realidade. Não, fale com Deus abertamente. Eu fico maravilhado, irmãos, como servos como Moisés, como Davi, como Ezequias, como Jó, como José, foram assim claros com Deus. E falaram com Deus, assim, olha, eu estou assim, quero uma solução, eu preciso da tua resposta para esta necessidade que eu estou passando. Eles não ficaram cheios de dedo com Deus, eles conversaram com Deus como alguém que estava próximo a eles, porque Deus é próximo de nós, Deus está conosco, irmãos. E nós não precisamos ficar cheios de dedo, cheios de história com o Senhor. E não há experiência humana, irmãos, mais poderosa que sentir a resposta de Deus para uma oração nossa, sentindo o seu cuidado, sentindo a sua glória, sentindo a sua excelência. Isso é algo maravilhoso, irmãos, é algo que todos nós não só podemos, mas devemos buscar viver essa experiência. Mas será que a nossa fé nos conduzirá a ela? Nós cremos que isso é de fato possível ou ficamos apenas teorizando Deus? Deus é excelente, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é criador de tudo, Deus é sustentador da minha vida, mas eu não tenho uma experiência pessoal disso com Ele. E a palavra de Deus, irmãos, nos desafia a isso. A nossa fé, que eles devem nos desafiar aos limites, tirar do limite do possível e nos levar para o limite do impossível. Porque tudo aquilo que não conseguimos fazer, Deus pode fazer por nós, e mais, Deus faz por nós, desde que lhe sejamos totalmente fiéis, nos mantenhamos fiéis a Ele. Sabe, irmãos, um dos maiores exemplos que eu tive de fidelidade a Deus foram meus pais, né? E é evidente que eu posso dizer deles porque vivi com eles. Eu poderia dizer de alguém que disse alguma coisa, mas eu vi a expressão de fidelidade aos meus pais. E uma vez eu fui viajar com ele, né, levar meu pai numa fazenda, meu pai e minha mãe, onde eles foram colonos. E quando chegamos lá, tinha uma fazenda enorme hoje, grande, ali para o lado de Três Rios, com uma escadaria maravilhosa. E quando a gente estava passando naquela escadaria que dá acesso à sede da fazenda, meu pai falou: olha, eu quero te contar uma coisa que aconteceu aqui, no pé dessa escada. Quando eu casei com sua mãe, eu pedi ao feitor da fazenda que eu precisava de algum lugar para morar. E ele me mandou morar lá no Grotão. E depois eu fui nesse local, quase que fiquei engasgado com o carro lá, de tão ruim que o lugar era, mas consegui sair. Eu falei, eu fui morar ele falou, você vai morar lá no Grotão. E papai fez um barraco lá. E o barraco, ele era encostado no barranco. E quando chovia, a água passava toda por dentro do barraco. E eles não podiam dormir, enrolavam o colchão e ficavam lá, sentados num canto lá a noite inteira. E no outro dia tinha que sair cedo para trabalhar. E uma vez, de ter passado algum tempo, né, já não podendo mais suportar aquela situação, meu pai voltou no feitor da fazenda e falou com ele, olha, eu quero sair do Grotão, eu não aguento mais morar lá não tem como morar lá. E o feitor da fazenda falou para ele o seguinte, Messias, deixa eu te falar uma coisa, tem gente nesse mundo que nunca está satisfeito com nada. Se você dá isso, quer aquilo, se dá aquilo, quer mais outro, e assim vai. Então, volta para o Grotão e é lá que você vai ficar. Então, o papai falou para ele, olha, eu não vou ficar lá não. Aí o feitor falou, mas e você vai fazer o quê? Ele falou, olha, o que eu vou fazer eu não sei, mas eu sei o que Deus vai fazer, porque Deus proverá. E ele saiu de lá. Saiu de lá e foi, né, com as suas lutas, com todas as intempéries que a vida lhe reservava, e foram vivendo fiéis a Deus, porque Deus provê, irmãos, Deus provê a nosso respeito, Deus é milagroso. E a frase que eu mais vi meu pai pronunciar na vida foi essa, Deus proverá, porque não tinha plano B, ou era isso ou era nada. Mas a fidelidade a Deus, irmãos, transforma a terra desolada em lugares floridos. A fidelidade a Deus transforma a realidade em que nós viemos, porque é a garantia da palavra de Deus, o teu Senhor virá em teu socorro.
Deus provê, irmãos, mas é preciso que creiamos e que a nossa fé nos desafie a viver esta verdade. Então, querido, creia que Deus proverá a teu respeito. Mantenha-se fiel, mesmo em meio ao deserto, porque Ele te socorrerá, como Ele fez com os seus servos, como Ele fez com o remanescente fiel de Judá. Deus proverá. É possível receber a bênção de Deus, é possível alcançar vitórias extraordinárias, irmãos, na vida, a partir da fidelidade a Deus. Uma segunda coisa que podemos tirar desse texto é que é possível ser liberto de qualquer aflição, irmãos, não importa qual seja ela. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Aquele povo de Judá, né, ante a destruição que se aproximava, o povo estava temeroso, estava aflito, pois o mal vinha a galope. Primeiro vieram os assírios e devastaram o reino do norte, destruiu tudo, não sobrou pedra sobre pedra. Anos mais tarde, talvez um século mais tarde, vieram os babilônios e devastaram Judá, destruíram os muros, o templo, acabaram com tudo, e todos foram levados cativos, e permaneceram 70 anos em uma terra estranha. E eu fico imaginando que aquelas pessoas ficavam pensando: puxa vida, está vindo aí, a devastação está vindo, porque todos sabiam. E o que vai acontecer? O que será de mim? E se minha família for destruída? Se eu perder meu gado, minha plantação, se eu perder tudo que eu tenho? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser minha vida lá no cativeiro? Será que eu sobreviverei a esta situação? Questões como essas, irmãos, interrogações como essas, habitam a mente e o coração daquele que está aflito. E muitas vezes destrói a capacidade de reação, mina as forças da pessoa e a conduz ao total desalento. Ah, se isso acontecer, esse tal do ser é um problema, né, irmãos? Spurgeon afirmou o seguinte: não acrescente ao seu dia males que jamais poderão vir a acontecer, pois basta a cada dia o seu mal. Irmãos, muitas vezes no nosso dia a dia nós temos que lidar com situações difíceis. Então, se isso acontece, eu devo me concentrar e pedir a bênção de Deus para aquele dia. Eu não preciso ficar pensando: ah, mas hoje está assim, amanhã vai ser pior. Não, queridos, basta a cada dia o seu mal, porque Deus está cuidando naquele dia das nossas vidas. Deus está cuidando neste dia, Deus está cuidando agora, neste momento da sua vida. Deus não é indiferente a nenhum de nós, muito menos a você. Devemos aprender a viver na dependência de Deus, porque, irmãos, se nós não aprendemos a viver na dependência de Deus num momento mau, jamais faremos isso quando as coisas estiverem bem, e aí nos afastaremos, de fato, de Deus. Não permita que a ansiedade tome conta da sua alma, porque ela transformará os teus dias em dias sombrios. Spurgeon, e o cito novamente, afirmou o seguinte: se eu fico perplexo com o amanhã, eu começo a negligenciar o hoje. Portanto, não devemos duvidar nem por um instante do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Ah, querido, a aprovação pode vir, mas junto com a aprovação, nós temos a certeza que vem o favor de Deus. O sofrimento pode se abater sobre nossas vidas, mas junto com o sofrimento, vem o conforto da parte de Deus. Um determinado autor diz o seguinte: se você acrescentar ao hoje o que poderá vir amanhã, estará trilhando o caminho da destruição da sua alma. Então, irmãos, creiamos que Deus é por nós, cremos que Deus cuida de nós. Salmos 37, versículo 5, diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O problema, irmãos, é que às vezes a gente não tem paciência para esperar Deus fazer.
E a gente quer sair correndo e às vezes quer resolver as coisas, né, segundo os nossos próprios meios. E aí a coisa não flui, não dá certo. Fidelidade a Deus. Vejam que o povo estava assim, como consequência justamente da falta de fidelidade. Apesar de tudo isso, Deus envia a eles uma mensagem de esperança. Olha, vocês vão sofrer, vocês vão ficar 70 anos numa terra estranha padecendo, mas eu virei com salvação, eu virei com providência, e o meu remanescente fiel, aqueles que darão continuidade até a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esses serão salvos, esses permanecerão, porque eles não me abandonaram e não desistiram da fidelidade, não abriram mão da fidelidade a mim. O preço seria pago, as perdas seriam experimentadas, a tristeza aconteceria, mas havia esperança no Deus da provisão. O Deus da provisão é o Deus que te conhece. O Deus da provisão é o Deus que sabe aquilo que vai em teu coração, que sabe as tuas necessidades. É o Deus que vem em teu socorro, querido. É o Deus que diz para você: eu virei em teu socorro. A vingança vem, a retribuição de Deus vem. Ele vem e te salvará, porque Ele é o teu Deus. Coisas maravilhosas, irmãos, acontecem quando nós cremos em Deus. Eu me recordo, por exemplo, de Jó. Jó transformou um momento terrível em louvor a Deus. E grandes servos do Senhor fizeram isso no passado. Mas pessoas próximas a nós também experimentaram a glória de Deus em suas vidas. Eu me recordo também, irmãos, que lá em casa nós éramos 12. Éramos 12, papai e mamãe tiveram 12 filhos, mas 3 morreram. Dizem que não há pior dor que perder um filho, né? Mas eu acho que há. Perder 3 é muito pior que perder um. E eles sepultaram 3 filhos. Mas esse era um assunto que eles não comentavam com a gente, nem em razão do sofrimento que isso causava. Nunca entraram muito em detalhes a respeito dessas questões com a gente. Mas é interessante que eu nunca vi nenhum dos dois, nunca vi, irmãos, se lamentar ou levantar algum tipo de reclamação contra Deus por terem perdido 3 filhos. Um brutalmente atropelado por um ônibus com 21 anos de idade. Nunca voltaram os olhos para trás para reclamar de Deus ou para apresentar a Ele alguma queixa com relação a isso. Pelo contrário, algumas das poucas vezes que eu conversei com meu pai a esse respeito, ele sempre falou: meu filho, ele gostava muito de usar a expressão: os filhos que Deus me deu foram 12, 3 Deus os levou, mas 9 me deixou, louvado seja Deus. Essa, irmãos, é a postura daquele que é fiel a Deus. E muitas vezes, irmãos, por questões muito menores, nós deixamos Deus de lado, deixamos Deus lá num cantinho. Não, Deus, ficamos nos lamentando, Deus não vai olhar para mim, Deus não vai se lembrar de mim, Deus não vai resolver isto para mim, como se Deus fosse um mero objeto que nós podemos pôr lá ao lado. Mas não, queridos, a palavra de Deus nos chama, a palavra de Deus nos conclama: ser fiel, creia, porque teu Deus virá em teu socorro. Lembra-te, o teu Senhor virá em teu socorro, pois Ele é o socorro bem presente na angústia, e quando Ele vem ao encontro daquele que está aflito, Ele derrama paz, Ele derrama conforto, Ele dá vitória sobre o momento mau e sobre a aflição. Se você quer a paz de Cristo, querido, se você precisa que Deus abençoe a sua vida, mantenha-se fiel, creia que Ele virá te socorrer, porque a aflição será vencida em nome de Jesus. E a última lição que nós temos, que podemos tirar desse texto, além das muitas outras, é que sempre há como recomeçar quando caminhamos nos caminhos do Senhor. Sede fortes e não temais, Ele vem e vos salvará.
toda a palavra de Deus é permeada por esta verdade. Deus é um Deus que nos permite recomeçar a partir da nossa fidelidade. Deus nos convida a sermos fiéis integralmente, a andarmos na sua presença, a renunciarmos, a abandonarmos as coisas do mundo e a observar os seus estatutos. Vejam, irmãos, que a caminhada que aquele povo teve que fazer lá da Babilônia até Jerusalém era mais ou menos 1.300 quilômetros, não era um pulo daqui ali na avenida, não, com inimigos, com tempestade, com assaltantes, com coisa ruim, com povos contrários, mas eles sabiam, irmãos, que quem ia na caminhada com eles era o Deus dos exércitos, o Deus poderoso, o Deus que pode afastar os inimigos, as tempestades e que pode trazer paz e descanso. Então, se você está fazendo uma caminhada, se essa caminhada está dura, está difícil, creia que o Deus que está contigo é o Deus da vitória, é o Deus dos exércitos, é o nosso Deus. E quando nós estamos com Deus, irmãos, nós temos uma certeza: a caminhada vai ser completada, nós chegaremos lá, porque Deus está conosco, a sua boa mão está conosco, está sobre nós. E assim será com todos aqueles que andam pelos santos caminhos do Senhor. Quando o povo retornou a Jerusalém, quando os muros foram reconstruídos, quando o templo foi reconstruído, o povo experimentou grande alegria, porque viu a ação de Deus. Os inimigos de Deus, os inimigos do povo, que se levantaram para destruir aquela obra, como Sambalate e Tobias, foram derrotados, foram pulverizados, porque Deus estava ali, a mão de Deus estava ali. E quando a mão de Deus está, querido, sobre a nossa vida, sobre a sua vida, nós recebemos paz, conforto, recebemos seu amor, recebemos a sua graça, mesmo em meio ao desalento. Porque do mesmo jeito que Deus conduziu o povo, Deus conduz a nossa vida, Deus conduz a nossa caminhada e transforma a aridez em que por vezes nos encontramos em um jardim repleto de flores, onde podemos descansar e nos alegrar. Então, querido, faça como Jó, transforme um momento de luta, de desgraça, em adoração a Deus, porque isso é algo poderoso, porque no final haverá júbilo e alegria. Todas as lutas, todos os sofrimentos passarão, e Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A glória do porvir, queridos, não se comparam aos sofrimentos que possamos estar experimentando no presente, como nos diz Romanos 8:18. Mas é preciso ser fiel até o fim. Você está passando por alguma luta? Você tem duvidado do amor e da providência de Deus sobre a sua vida? Querido, afaste esses pensamentos do seu coração, porque esses pensamentos são diabólicos. São pensamentos que querem te levar para longe da presença de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então diga a Deus: Senhor, eu creio. E se ainda não creio totalmente, me ajuda a crer de maneira poderosa, de maneira que eu sinta as tuas bênçãos sobre a minha vida. Ah, irmãos, que maravilha é ter respostas da parte de Deus. Então, diante das lutas vivenciadas, das tragédias que pensamos ou que experimentamos, dos ataques vis e ardilosos do inimigo, olhemos para Cristo, irmãos, porque Cristo é o nosso Senhor e Ele vem e nos salvará. Eu creio, irmãos, sinceramente, que Deus cuida de nós. Creio que Deus restaura vidas, creio que Deus cura feridas, eu creio que Deus muda situações, Deus muda tudo para mudar uma situação que nós estejamos vivendo. Como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, como Deus age e responde. Foi assim que fez com os servos do passado, foi assim que tem feito com muitas vidas ao longo da história, foi assim que fez com muitos dos irmãos que estão aqui assentados. Foi assim que ele fez com Elias na caverna, com Paulo e Silas na prisão, que depois de serem açoitados, presos, estarem acorrentados, cantavam louvores a Deus, mesmo em meio àquele sofrimento.
Esta é a mensagem de Abacuque, do profeta Abacuque para nós. Olha, se o mundo estiver ruindo ao seu lado, ainda assim, alegre-se no Senhor, porque o teu Senhor virá em teu socorro. Creia nisso, querido. Creia nisso, porque Deus vem. Faça como Jó. Não peque, não desista, não abra mão da sua fidelidade, ainda que todas as circunstâncias sejam ruins. Porque o nosso Deus é o Deus que provê, é o Deus da provisão. Deus proverá. Irmãos, nada pode derrubar a vida de um servo de Deus que é a Ele fiel. Nada. Não há doença, não há emoção doente, não há sofrimento, luta, desalento. Como diz o Romanos 8,35, nada pode separar do amor de Deus aquele que lhe é fiel. Tudo isso pode vir, mas junto com isso vem a providência do Senhor. Então, se você está passando, querido, por um momento de dificuldade na sua vida, se há dúvidas em seu coração, creia. Leia o capítulo 35 de Isaías, viva este capítulo. Transplante para o seu coração, irmãos, essas verdades que estão aqui, ditas de maneira tão linda e tão bela. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis aí o vosso Deus. Ele virá e vos salvará. Salmos 23 nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E mais adiante diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão, irmãos. A bondade e a misericórdia do Senhor vem e nos segue, nos acompanha, porque Deus nos conhece e Ele está pronto a derramar bênção sobre as nossas vidas, a partir da nossa fidelidade a Ele. Deus mudou? Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus continua abençoando. Deus continua fazendo milagres. Deus é e sempre será. É o Deus que protege, que cuida e que restaura aqueles que lhe são fiéis e que os preparam para um dia caminharem o santo caminho do Senhor, chegando até a sua presença. Nós teremos essa bênção, irmãos. Nós teremos essa glória. Reis e poderosos nunca verão a Deus, mas nós veremos a Deus. Você verá a Deus, mas é preciso fidelidade, porque Deus abençoa. Sabe, querido, você nunca encontrará descanso se não descansar em Deus. Então busque a Deus, porque é o convite dele para cada um de nós. Transforme o momento que você está vivendo, seja de sofrimento ou não, em adoração permanente ao Senhor, porque Ele vai derramar sobre você a paz de Cristo. Eu quero convidar a equipe de louvor. Nós vamos cantar um corinho muito bonito, e durante o canto desse corinho eu quero convidá-lo a que você avalie a sua vida, né? Coloque o seu amanhã nas mãos de Deus, querido. Coloque os seus projetos nas mãos de Deus. Coloque a sua família nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. E declare a Deus: Senhor, eu creio na tua bênção. Eu serei fiel. Eu permanecerei fiel até o fim. Peça a Ele. Se você tem dúvidas, se você está fraquejando: Senhor, vem, Senhor, e me resgata, me sustenta. Eu creio que Deus muda situações. Eu creio que Deus restaura. Eu creio que Deus permite a cada um de nós recomeçar e avançar até que alcancemos a vitória que Ele nos concederá. Vamos nos pôr, irmãos, em pé e cantar este corinho, fazendo dele um momento de comunhão com Deus, fazendo dele uma oração. Eu espero que Deus fale ao seu coração, que Deus tenha falado ao seu coração. E se você estiver com alguma questão, com alguma luta, coloque isso nas mãos de Deus, meu querido. Diga a Deus: Senhor, eu creio na tua bênção, e por crer na tua bênção, eu quero a tua bênção, eu quero a tua graça, eu quero derramar da tua graça sobre a minha vida. No meu jardim, tranquilo.
Vamos orar, irmãos? Abaixa a sua cabeça e agora fale com Deus, né? Diga a Deus: Senhor, eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção, porque eu creio na tua bênção. Eu creio que tu és o Deus da provisão. Eu creio que tu és o Deus que cura. Eu creio que tu és o Deus que caminha comigo. Eu creio que tu és o Deus que me toma pela minha mão direita e que me levará até o fim. Eu declaro, Senhor, fidelidade a ti. Eu declaro, Senhor, eu espero em ti. Eu declaro, Senhor, eu verei a tua bênção derramada sobre a minha vida. Eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelo poder do Evangelho. Te louvamos, ó Deus, porque cremos em um Deus que é o Deus dos recomeços, que é o Deus da provisão, que é o Deus que age quando nós não temos mais forças, não temos mais esperança, ou quando não vemos mais a solução. Nós cremos em ti, ó Deus, e declaramos isso. E te pedimos, ó Deus, que a tua bênção, ela seja manifesta na vida do teu povo, na vida de cada um que está aqui, na vida de cada um que está na sua casa te cultuando, na vida do teu povo espalhado, Deus, pela terra, naqueles que confiam em ti, que te adoram, ó Deus, e naqueles que lutam, Senhor, por dias melhores. Que o Senhor transforme, ó Deus, a aridez em terra verdejante, para que o teu nome seja exaltado e para a alegria do teu povo. Abençoa, Senhor, eu te peço, todas as vidas que estão aqui, aquelas vidas, ó Deus, que com sinceridade de coração te oraram nesta hora, estão te orando nesta hora, estão clamando a ti nesta hora. Que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor visite estas vidas e que a tua presença, ó Deus, seja uma realidade nesses corações, pois nós te oramos, ó Deus, confiadamente, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Obrigado.